Olha, eu quero falar com vocês hoje aqui sobre a situação das finanças públicas, ou seja, da situação das contas da Prefeitura de Porto Alegre. Eu tenho feito muitas críticas aqui, quase que diariamente, ao que está acontecendo no país e no Estado, e hoje eu quero falar bem, vou falar bem do prefeito José Fortunati de Porto Alegre, a quem, aliás, eu tenho distribuído críticas ferozes aí nos últimos meses e nos últimos anos, né? Mas hoje eu vou falar bem dele. Mas antes disso eu queria fazer um registro que eu acho que é importante, que é o seguinte: no comentário anterior que eu fiz aqui para vocês, eu cheguei a passar o meu e-mail e também o meu número de WhatsApp. E eu quero registrar que eu recebi dezenas e dezenas de mensagens de pessoas, de leitores, de pessoas que estão aqui me ouvindo, inclusive, conversando comigo. Eu respondi a todos, sem exceção, né? Tanto de e-mail quanto de WhatsApp. Mas o que mais me surpreendeu, realmente o que mais me surpreendeu, eu sublinho aqui de novo, o que mais me surpreendeu foi a imensa quantidade de leitores, de pessoas que estão me vendo aqui, que estão em outros estados, né? Fortaleza, Campina Grande, Salvador, Maringá no Paraná, Londrina, São Paulo, São Bernardo do Campo, lá de Santa Catarina, Joinville, Florianópolis, muita gente, né? Eu até tinha um registro aqui, eu tenho aqui no Google Analytics um registro do tráfego desse blog aqui, desse site aqui, né? E ali o que eu noto é o seguinte, que 85% de todos os que frequentam esta página aqui, eles são gaúchos, são do Rio Grande do Sul. Alguma coisa como 10% são de brasileiros, de vários estados, né? E 5% se localizam no exterior, em 42 países, né? Isso até não me surpreende tanto, porque são brasileiros ou gaúchos que foram para o exterior, ou são empresas brasileiras que estão lá no exterior, ou são empresas, até instituições que têm interesses aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Bom, mas eu queria fazer esse registro. E para a questão da Prefeitura de Porto Alegre, para quem não me conhece direito, eu quero lembrar que eu fui secretário municipal da Fazenda de Porto Alegre, né? Foi um curto período, né? Substituí, inclusive, no cargo a atual presidente da República, Dilma Rousseff. Ela foi secretária municipal da Fazenda aqui em Porto Alegre até meados de 1988, mas depois disso ela saiu da Secretaria Municipal da Fazenda, e eu, que era secretário municipal de Indústria e Comércio, fui para a Secretaria Municipal da Fazenda, que estava numa situação assim terrível, né? A Dilma tinha saído numa situação caótica das finanças públicas municipais, mais por culpa do prefeito de então, que veio a ser governador depois, o Alceu Colares, do que propriamente dela, da Dilma. Se culpa teve a Dilma, e teve, por me deixar aquela situação caótica na Prefeitura de Porto Alegre, foi mais por não ter resistido ao prefeito. Se resistisse, teria que pedir demissão. Ela não quis pedir demissão, só no final é que pediu demissão, né? Mas, enfim, foi uma situação muito aflitiva no final, mas era tudo coisa de curto prazo também. Mas o problema é que só tinha o mandato do prefeito Colares estava no fim, foi um mandato temporão de 3 anos apenas, né, de transição, logo depois da ditadura, foi o primeiro prefeito eleito depois da ditadura, então tinha apenas 3 anos de mandato, e estava no fim já, faltavam 3 meses para terminar. Então as situações todas eram muito aflitivas, né? E o Olívio Dutra tinha ganho a prefeitura aqui de Porto Alegre, e muita gente imaginava o seguinte: o Olívio Dutra vai implantar o comunismo em Porto Alegre. Era um terror, todo mundo achava isso aí, né? Todo mundo, claro, eu não achava, né? Nem quem tem um pouco de cabeça achava, mas muita gente achava, e outros achavam por interesse, inclusive. Mas eu sabia já naquela época que as contas da Prefeitura de Porto Alegre, a médio prazo, poderiam ser facilmente equilibradas, né? Porque nem dívida fundada muito grande tinha Porto Alegre. Bom, mas o que eu quero fazer o registro aqui é o seguinte, é que nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro, o prefeito José Fortunati anunciou numa coletiva de imprensa para jornalistas, depois ele me mandou esse material aqui, inclusive,
Aliás, quem me mandou mesmo foi a Secretaria Municipal da Fazenda. As minhas relações com o prefeito não são muito boas, né? As minhas relações, normalmente, com autoridades não são muito boas. Eu até não faço muita questão que seja. Fico mais independente aqui para falar com vocês. Mas, enfim, o prefeito Fortunati anunciou hoje de manhã que alcançou o equilíbrio fiscal na Prefeitura de Porto Alegre. A situação não era muito desequilibrada, é para nós também, mas alcançou o equilíbrio fiscal, né? A receita total do município de Porto Alegre, no ano passado, foi de 5 bilhões e 600 milhões. A receita própria foi de 1 bilhão e 600, dá 20, 25, 30% do total da receita vem de impostos próprios, tipo assim, ITBI, o IPTU, o ISSQN, enfim, mas a receita até que cresceu um pouco em Porto Alegre. Real cresceu um pouco em Porto Alegre, ao contrário do que aconteceu com o Brasil, aconteceu com o Rio Grande do Sul. Mas ele conseguiu administrar melhor aqui. O Fortunati, ele atribui, inclusive, esse bom desempenho das finanças públicas de Porto Alegre a uma série de ferramentas que são usadas pela prefeitura, e são usadas desde que o prefeito Fogaça venceu as eleições do PT aqui, a coisa de 14 anos atrás, né? Quando algumas ferramentas próprias, inclusive usadas pela iniciativa privada, como contratos de gestão, você faz contratos com setores da prefeitura de gestão que devem funcionar por um determinado período, ao final do qual o gestor daquele contrato de gestão tem que alcançar resultados determinados, né? É isso que tem que... Isso é o que diz o contrato de gestão. E essa ferramenta já desde o governo do Fogaça vem sendo utilizada aqui em Porto. O PT nunca quis fazer isso aí. O PT detesta contrato de gestão. Não quer saber de contrato de gestão, né? E outro é um comitê também que foi implantado aqui em Porto Alegre, que é um comitê gestor de segunda instância, que é um comitê, é o seguinte, a atribuição desse comitê gestor de segunda instância: qualquer despesa que não seja assim, digamos, de alçada já concedida, ele tem que passar por esse comitê aí que ele aprova ou não aprova, né? Isso aí. Então é uma série de ferramentas. Ou a prefeitura também cortou alguns investimentos que deveria fazer. Vocês devem notar, quem mora em Porto Alegre, que muitas obras estão paralisadas, e estão paralisadas justamente por isso, porque o prefeito queria terminar o ano com um superávit, né? E conseguiu seu intento. Eu acho que isso é importante, porque agora entramos num ano de eleição, os gastos serão maiores, vem um novo prefeito aí, vai herdar uma situação do ponto de vista fiscal mais equilibrada. Eu só quero lembrar, para finalizar, que 70% das prefeituras de Porto Alegre fecharam no vermelho em 2015. Não foi o caso da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? O prefeito está, portanto, de parabéns aqui. Eu que dou pêsames todo dia aqui para todo mundo, hoje eu estou obrigado a dar parabéns aí para o Fortunati, que é um candidato forte, sim, ao Senado. Ele quer ser candidato a senador dentro de 2 anos, né? Quer ser candidato a senador pelo PDT. Está levando uma boa herança junto com ele aí. Quem sabe depois possa ser até candidato a governador. É o que todo mundo quer, é o que eles querem, né? Os políticos querem. Bom, eu volto amanhã.